Estamos de volta com a nossa edição do dia do programa Visão da Vida. Quero agradecer a você que esteve aí com a gente durante todo o programa. Ainda não está acabando, a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Hoje recebendo a doutora Terezinha Neves, a doutora Roberta Borges e o doutor Magno Paganelli, como eu falei no bloco anterior, autor do livro Pai Nosso. Nós estamos falando de divergências, de questões partidárias, de defesas de causas, de ideais, onde as pessoas estão muito divididas. Falamos bastante do processo eleitoral que estamos enfrentando, mas o Pai Nosso é uma oração agregadora. Não, acho que não existe nada que faça as pessoas concordarem mais do que vamos orar, ou vamos rezar, ou vamos dissertar, vamos fazer uma prece com o Pai Nosso. Aí pronto, todo mundo sabe, todo mundo se endireita, ajeita a roupa e tem o maior respeito, independente da sua religião, pela oração do Pai Nosso. E aí pergunto ao Dr. Magno, que é autor desse livro, por que escolher escrever sobre a oração do Pai Nosso? Bom, porque é uma oração que, como você já antecipou, ela é respeitada por qualquer pessoa de qualquer credo pelo fato de ter sido ensinada nada menos que por Jesus, né? Não é uma oração de um santo, de uma santa, de uma pessoa bondosa, generosa, é a oração do próprio Filho de Deus, né? Ele diz o quê? Eu vim do Pai, ou seja, eu sei como é do outro lado, ensinei vocês e vou voltar para o outro lado. Ou seja, é esse personagem que ensinou essa oração. Então, devemos entender que esta é a oração mais próxima da nossa realidade e a que vai nos dar até o maior resultado naquilo que vamos pedir, né? E aí conversava com a doutora Terezinha, muita gente reza o Pai Nosso, né? O que é um erro, porque na verdade ali não é simplesmente, é o que eu defendo, é mais ou menos a tese que eu defendo no livro, não é simplesmente uma oração para você repetir, ela funciona como se fosse um sumário para as suas orações. Porque é o que eu falo, dividir cada frase do Pai Nosso num capítulo, exatamente para mostrar que cada aspecto do Pai Nosso cobre uma área da nossa vida. Começando da devoção que nós devemos ter a Deus, porque ela começa com o Pai Nosso que está no céu, né? E termina até no dia a dia, no cotidiano, as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, ou seja, vai até a mesa. Então ela sai do céu e vai até o interior da nossa casa, da família, passando pelas relações pessoais, como falávamos a respeito do perdão. Perdoa-nos assim como, ou seja, se você pedir perdão a Deus, mas você não reproduz esse perdão ao próximo, você não precisa esperar um perdão de Deus. Então, ela é mais como se fosse um sumário mesmo, que cobre todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais. Bom, aqui na contracapa do livro, diz assim, o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, mas para orientar as suas orações. Então, você não precisa dizer, Pai Nosso que estás no céu. Você pode dizer, ô Senhor, louvado seja o teu nome, que eu consegui agora me ajoelhar, me prostrar na sua presença, porque eu reconheço a sua grandeza, a sua onipotência, a sua graça na minha vida. É um manual. É um manual, exatamente. Para orientar, aí você vai fazer a oração com as suas palavras, porque oração nada mais é do que conversar com Deus, né? Eu não preciso... Do jeito, né? Às vezes a pessoa, eu vejo na igreja, às vezes a pessoa fica preocupada em repetir as palavras bonitas que o pastor falou. Tem gente que diz assim, ai não, eu não vou orar porque eu não sei, eu não oro bonito, ora você. Você não sabe falar? Sabe. Então use o seu vocabulário. O Pai Nosso é mais ou menos assim. Claro, vem do coração, claro que né? num evento, por exemplo, você está numa reunião, né? Por exemplo, na bancada cristã, obrigado pela lição que você proporcionou, né? Na bancada cristã, vamos orar. Tem um kardecista, tem um católico, tem um evangélico, tem um ateu, né? Então, vamos orar literalmente o que está escrito ali, né? Que é isso que vai fazer a agregação. Mas no dia a dia, no seu relacionamento pessoal com Deus, não vejo por que repetir as mesmas palavras, mas eu vejo que isso pode ser orientador para as nossas petições pessoais com as nossas próprias palavras. É o modo como eu entendo a função pessoal do Pai Nosso. Fantástico. Diz aqui, olha, então, como entender corretamente a oração ensinada pelo Senhor? Ela precisa ser vista como a revelação do coração de Deus. Considerada dessa maneira, essa oração torna-se inspiradora. Além disso, ela traz profundos ensinamentos que reforçam nossa compreensão teológica sobre alguns assuntos-chave. O reino de Deus, nossa relação com os atributos da revelação sobre Deus, a compreensão do plano de Deus para nós,
nosso sustento físico, a mesa, a relação de causa e efeito entre Deus, as pessoas e nós, e as provações a que somos submetidos. Pergunto, onde é que os nossos telespectadores podem adquirir o livro Pai Nosso, a oração que Deus responde? Comigo, ele foi lançado por uma editora, mas essa editora já não existe mais. Né? Okay. Então, mas pelo contato que foi deixado aí na apresentação, pode adquirir diretamente comigo pelo WhatsApp. Apenas para acrescentar a respeito da repetição. Seria um contrassenso repetir a oração do Pai Nosso o tempo todo, porque o próprio Jesus disse, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, porque os gentios também fazem isso. Então, como é que ele ensinaria uma oração para nós, para a gente ficar repetindo, se ele mesmo já havia criticado o fato das pessoas repetirem sempre as mesmas orações? Então, subentende-se que ele não pretendeu que ficássemos, na nossa devoção pessoal, repetindo as mesmas palavras, mas usando isso como orientador. Eu preciso disso, eu preciso orar por isso, eu preciso agradecer a Deus, a reconhecer a sua grandeza. Bom, nesse caso, você que ficou agora confuso, querendo saber mais sobre isso, eu te aconselho buscar adquirir o livro Oração Pai Nosso, a oração que Deus responde. Esse daqui está assinado para o meu pai, eu vou entregar. Mas eu vou ler antes. Eu vou ficar devendo. Não, vou ficar devendo o seu. Eu faço assim, toda vez que alguém chega aqui, não, livro, leva pro seu pai, eu entrego, mas eu leio primeiro. Gosto muito de livros, por isso, viu? Que bom. Bom, tem uma frase na oração do Pai Nosso que acho que cabe bem com aquilo que a gente está falando aqui, com essa coisa, que é essa coisa da inquietação, essa coisa da ansiedade, da necessidade da gente ter um instrumento, um aparelho de fé para que a gente possa se apegar, que é o bendito do pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí a gente já está sofrendo pelo pão de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Da aposentadoria. A cada dia tem o seu leão para matar, né? Olha, quando eu comecei a cogitar a ideia do segundo filho, meu marido falava assim, vamos esperar 4 anos de diferença, que é a faculdade. Para poder aliviar o caixa. Vamos pelo menos dar uma distância de faculdade. Viu como o homem pensa diferente de mulher? Deixa eu falar uma coisa, não saberemos se estaremos vivos para pagar a faculdade. Quem sabe eles prestem uma universidade pública. Tem as universidades federais, talvez fora. A gente não precise. Existem faculdades fora então, que você também não bolsa, tem custo. Um monte de coisa, né? Vamos fazer o filho, ser feliz, ter uma família, né? Não é? Porque não adianta ter o dinheiro e o filho não vai poder usar também. Mas o critério, a minha foi de 7 anos, porque era o número da bênção. Mentira. Não tem um critério. 7 em 7, tem 3 filhas únicas. Pois é. Então, o que acontece? Essa ansiedade, às vezes a gente ora tanto o Pai Nosso, né? Fecha o olho, não vive, mas não se apega a esses pequenos detalhes. E as coisas são respondidas pra gente nos pequenos detalhes. Né? Os sinais vêm e a gente acaba não enxergando, a gente não presta atenção. Você está tão preocupado, ansiedade, o que vai ser, é sutil. Você tem que aquietar o coração para que você possa entender. Inclusive, Jesus falar com você. Sabe, dentro da oração do Pai Nosso, a parte que eu consigo... Interessante, alguém, não sei se as pessoas são assim, estou fazendo aqui o meu jeito, mas assim, tem uma parte que eu gosto mais da oração do Pai Nosso. Eu sempre escolho uma parte que eu gosto mais, e dela eu gosto do venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando eu estou ansiosa, que eu vejo que eu não tenho mais forças para decidir, para resolver, a minha oração é essa. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. E isso me traz paz. Porque se eu pedir, dá-se-vos-á, ele vai dar. O reino virá. E ele vai fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, eu descanso em Deus. Isso é maturidade espiritual. Porque aí você fica pensando, mas e se aquilo que ele quer não é bem o que eu quero, não é? Você tem que estar disposta a mudança. Hoje você se entregar e descansar, né? Já no Senhor, não paira mais Senhor. dúvida. A única coisa que tira a minha ansiedade é essa parte da oração. Não é reza não, tá, pastor? Não, é oração mesmo. Sim. Mas assim, quando eu falo isso, eu me sinto bem. Nós estamos falando de ansiedade, né? Mas tem muita gente que não. Fica assim, mas será que aquilo que Deus vai me dar é aquilo que eu quero? Eu vi um vídeo do Augusto Cury essa semana, falando justamente sobre a ansiedade, que o grande mal do século não é mais a depressão, é a ansiedade. E ele falou um dado que eu
não vou saber repetir precisamente agora, mas ele disse que crianças hoje com 3, 4, sei lá, a partir dos 4 anos de idade, alguma coisa assim, uma idade bem pequena, já tem mais informações do que o rei de Roma tinha, assim... No século tal. No ápice do seu Da sabedoria. poder de controle Eu dos acredito. reinos. Eu acredito que eu tenho uma de muita 7 anos informação. em casa, ela escreveu outro dia fazendo uma lição. Aí você coloca, não me lembro o que era a lição, mas ela colocou, é isso, eu falei, filha, vírgula, isso, e assim por diante. Oi? Né? Oi? Da onde E veio? afins. E assim por diante. E afins. Uns termos que eu nunca... Imagina que eu, na minha infância, saberia que... E isso significa muita coisa, né? Afins, e assim por diante. Tudo, né? O que ela quis dizer? Claro. Mas a rede social hoje, né? O acesso que as crianças têm. E há uma inquietação, né? Porque nós... eu, por exemplo, sou da geração de que quando eu dizia assim, ô vó, eu queria comer um bolo. Eu sabia que eu falava de manhã... À tarde o bolo estava lá. Lá para as 18 horas, né? Porque tinha todo um processo de começar a massa do zero, bater a massa e esfriar, porque não podia comer quente, porque senão dá dor de barriga. E você, convivia-se muito bem com essa expectativa de acordei com vontade de comer um bolo, mas só vou comer no final do dia. Hoje em dia não, né? Gente, eu tive um paciente Vai na padaria e aí da padaria que não tiver. Que ela veio na sessão, porque eu trabalho com neurolinguística já há quase 30 anos. É uma coisa muito focada, muito objetiva. Ela queria trabalhar na sessão, e a gente trabalha, porque cada um traz o que quer, porque não tinham as 2 tiquezinhos azuis, mas a pessoa não tinha respondido. No WhatsApp. Ficou azul e a pessoa não respondeu. Não respondeu, e o que gerou esse problema? Meu filho um dia perguntou para mim assim, como assim que você não tinha celular quando você era pequena? Ou moça? E como você falava com as pessoas? Uai, eu ligava para as pessoas. E aí? Então, do lado do telefone tinha um papel e uma caneta. E as pessoas deixavam um recado. Então, e aí? Falei, e aí que a pessoa te ligava. Ansiedade. E se não ligasse? Falei, se não ligasse, eu ligava de novo, eu desencanava. Você não falava com a pessoa na hora? Eu falei, gente, loucura, não me né? o celular que está na hora de você ficar Eu tinha um bip, a hora que dava, que eu conseguia um telefone ligava. Não, isso na cabeça da nova geração é uma loucura, não é? Não sabe. Você sabe o que é bip, Carlinha? Sei. Carlinha sabe, tá Sabe que o vendo? pai tinha. Eu levei meu filho em Poços de Caldas, tem um museuzinho lá e tinha lá o muito museu Telex, isso. tinha telefone de disco. Meu menino de 13 anos, na época devia ter Não uns sabia. 10, 11. Nossa, ficou assim, assustado, né? Eu não fui pra Vocês Poços de usavam isso? Sim. Como se fosse algo Telex, assim. como assim não podia falar? Tinha que fazer bibi. Eu fui no museu, no MASP, Eu, quando eu embaixo fui tem uma não, feira de antiguidade. é uma peça retrô. Levar para mostrar o telefone de pra disco. ficar menos mal. Sim. O LP. O que é isso? É que você ouvia música nisso? Né? Fita. Não sabe o que é fita. Você não sabe o que é uma fita e uma caneta Bic? Exatamente, ó. Você não sabe Pra nada. enrolar de novo, viveu. né? A Bic Não viveu. com a fita. Ai, gente, olha, eu tenho uma lá de 2 anos e 4 meses. É a que, Rainha Esther. só mas não me eram 4 põe em anos? saia. Né? Pois é. Né? Oramos Quem bastante o manda Pai lá Nosso e aí revertou a situação. Que só me coloca em saia justa. Essa é cada pergunta aqui. Mas pensa que com 2 anos ela só sabe fazer para você 200 perguntas. E aí Ai, com Jesus 3 anos, amado, eu fico me 300 perguntando onde perguntas. Com vamos 4 parar. anos, 400 perguntas. Né? Ah, é mesmo? 200 perguntas? Não sabia. Então, Pois é. quando chegar no 200, não muita pergunta pergunta. mais. Ela pra deve estar criança. chegando já, porque não é possível, viu? É porque Não é? agora, e aí quando perguntam coisas que você não sabe responder ou não sabe como Chama o pai. responder. Sempre em casa é assim, se chama o Então, pai. pois é. Ah, mas aí ela judia de E você. ela, aí ela queria, porque queria outro dia saber como que o irmãozinho ou a irmãzinha vai nascer. Bom, nós fomos numa festa de aniversário da priminha dela de 1 ano, e aí várias pessoas vinham rindo falar comigo, que dizia assim, perguntei pra ela, e aí, seu irmãozinho, o neném da mamãe é o quê? Um menino ou uma menina? E ela respondia assim, vou saber semana que vem. Mentira! De ouvir, a gente fala, olha o perigo do que a gente fala, né? Escuta isso presta tudo. muita atenção. Aliás, eles nascem sem problema auditivo, Então, sabia? aí olha, vou até revelar meu voto aqui. Essa semana uma pessoa perguntou pra ela assim, Teté, você vai votar em quem pra presidente? Aí ela respondeu assim, eu tava
ligeiramente perto, eu escutei. Eu já votei no Bolsonaro, mas eu vou votar de novo, porque ele não ganhou ainda. Meu Deus! Não vale tudo, vale tudo. Qual a idade? 2 anos e 4 meses. Meu Deus. Ela queria saber por toda a lei que há nessa terra como que vai nascer o irmãozinho. E como você responde? Quando crescer, mãe, só nós duas deitadas para dormir. Olhando pro teto, conversando, ela falou, mãe, como vai tirar o neném da barriga? É a doutora Amanda igual me tirou? Falei, filha, é a doutora Amanda, igual tirou você, quando ficar maior. Como que tira, mãe? Então, mas você pode contar Eu uma falei, historinha filha, da formiguinha. faz uma cirurgia. Ah, mas é prática Aí demais, né? O que é cirurgia, mãe? Pronto. Cirurgia é o nome do que a doutora Amanda faz para tirar o neném. Puta, a doutora Amanda deixou de chamar a Amanda para virar a cirurgia. Mas como que tira, mãe? Aí eu falei, filha, Deus fez tudo perfeito. Tem um buraquinho, tira pelo buraquinho. Ela vai achar que é Ela umbigo. vai vendo, ela virava o olhinho assim de um lado pro outro no teto, eu me escondia para rir. E falava assim, ué, estranho, mãe? Falava, filha, é estranho agora porque você é criança. Mas um dia vai ficar normal, Que você vai livramento, entender. hein? Tá bom? Resposta providencial. Tá bom. Mas para ela foi Tá ok. bom, pra ela tá bom. Senão ela não esgota. Ela tava fazendo manha essa semana dentro de casa. E aí o pai falou assim, vou levar você no shopping. Aí eu falei de lá da cozinha, não leva, pai, ela não tá merecendo. Olha, chorando por causa de bobeira. E aí quando foi na segunda-feira, ele falou pra ela, filha, já tinha passado. Filha, terça-feira a mamãe vai pra São Paulo, vai viajar. Vou levar você no shopping pra brincar à noite. Eu tava na cozinha, escutei ela dizer assim, pai, eu vou lá perguntar pra ela se pode, porque eu não tô merecendo. Que linda. Não é uma E ela delícia? chegou lá, É uma mãe, delícia. eu já tô merecendo, já posso ir no shopping com meu pai? Eu não tô chorando. Ai, que bonito. Eu falei, pode, agora você já pode. Aí pode ir no shopping, vem aqui que eu preciso dar uma mordida antes de você ir ao shopping. É. Né? É mordível. Olha, um dia. e assim, é Delícia, muito... não é? Pena que cresce. Pena que cresce. Tô dizendo Você tudo... trouxe a Esther nesse período que você ficou, que fica, Carla? Não. Trouxe umas No programa? 3 vezes, já trouxe. Trouxe, ela entrou aqui, ajudou e já conversou, tá, enfim. A próxima, eu acho que a parceira dela vai ser a Esther. Mas eu fico tentando me manter sóbria e não ansiosa, porque ela é muito pequena ainda. Ainda é uma criança muito pequena. Essas mas crianças com um de hoje, nível elas de são informação diferentes, muito volumoso. E que é muito diferente da minha infância. Sim. Né? Então, como mãe e o meu esposo também como pais, a gente tem essa preocupação e que tem que controlar muito para não virar ansiedade de como Responda filtrar sempre as coisas, né? o que ela perguntar e o mínimo possível. E se ela achar que a informação que você deu não foi suficiente, ela continua. E uma hora ela vai parar. Porque se você der mais informação do que o entendimento dela, aí você vai gerar uma frustração, você vai gerar um conflito. Então responda sempre a pergunta. E não satisfez, aí você pega e dá mais um passo. Não, mas ela vai dizer que não está satisfeita. Então sempre segue, você não tem como errar. Interessante. Porque olha, tem pergunta, viu? Graças a Deus, delícia. Ai, Jesus. E as perguntas engraçadas são as melhores. São demais, né? É uma fase muito gostosa. Mas a gente falava aqui também sobre redes sociais, foi uma pauta nossa aqui há poucos programas atrás. Essa questão de acesso à internet, né? De ter um telefone na palma da mão que tem um mundo ali. A sua filha tem? Não. E aí você fica, né, na medida do possível, tentando controlar, mas o sistema foi feito para encontrar as crianças. Então, quando, por exemplo, ela pede para ver desenho, eu já disse isso aqui, eu vigio até o comercial do YouTube, que vai passar de um para o outro, super né? certa. Porque, Você sabe gente, melhor é um que tal do compra, do tenha, do não sei o quê, que é uma loucura, né? Bom, isso é um outro papo que dava mais aí
uns bons programas, né, para falar sobre. Eu prometi de mostrar o CD dos meninos que cantaram pra gente no bloco anterior, o William e a Geu. São baianos, mas moram lá no Espírito Santo, no meu estado, no município da Serra. Tenho parentes que moram na Serra, tenho amigos muito queridos, viu, meninos, que moram lá. Os meninos cantaram pra gente aqui a música Vem de Deus, no bloco anterior. Eu dei aqui o telefone de contato da dupla que eu quero repetir, que é o 27 99744 6450, e quero pedir para eles encerrarem o programa cantando pra gente, agradecendo ao meu super sofá de hoje, que foi sensacional, maravilhoso. Amei estar com vocês. Saibam que o Visão da Vida é um programa feito para a família brasileira, portanto, sintam-se à vontade para voltar outras vezes. Convite. Será um prazer recebê-los aqui. E a gente fecha então com William e a Geu cantando mais uma pra gente, pode ser? Pode ser, com certeza. Amanhã tem seu voto para a presidência da República, vote consciente, ok? Você não está votando um amigo, um namorado, um marido, você está votando um presidente que vai aí governar a nossa nação pelos próximos 4 anos. Então faça isso da maneira menos emocional possível e mais racional possível, se é que dá para fazer isso nesse tempo que a gente está vivendo. William e a Geu. Só o tempo está passando e os problemas aumentando. Não sabe mais o que fazer. Já tentou de tudo um pouco, já buscou outros recursos. Não sabe mais o que fazer. Deus mandou te dizer, estou ouvindo. O teu silêncio pra mim é um grito. Lágrimas que caem no chão. Tô enviando pra ti solução. Tô enviando pra ti solução. Tô enviando pra ti solução. Lágrimas que caem no chão. Tô enviando pra ti solução. Tô enviando pra ti solução. Tô enviando pra ti solução. Eu te vi de joelhos no chão. Tô enviando pra ti solução. Tome posse agora. Agora fica a lamentar, sem saber o que será. Já não sabe o que fazer.